Bem-vindo ao canal Matemática Xalababa! E depois de um semestre de ensino híbrido, uma nova temporada de vídeos feitos especialmente para você. Neste vídeo, eu vou falar um pouco sobre matemática e educação infantil. Você sabe qual é a primeira lição de matemática que deve ser ensinada a uma criança? Fique comigo que nós vamos falar um pouco sobre isso. Não é de hoje que se sabe a importância da educação infantil na matemática e em toda a trajetória escolar de uma criança. Pensar a educação infantil como um espaço para brincadeiras, recreação e socialização compromete toda a trajetória escolar da criança. Para que a escola e o professor cumpram seu papel, é necessário planejar com intencionalidade todas as atividades realizadas na escola, tanto as brincadeiras, os momentos de socialização, quanto as atividades propriamente ditas. Quando a intenção é ensinar matemática na educação infantil, os envolvidos precisam considerar os 7 processos mentais básicos, que são correspondência 1 a 1, comparação, classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação. As brincadeiras e demais atividades realizadas na escola devem ser escolhidas de tal forma que, para brincar ou realizar as atividades, a criança deve utilizar pelo menos um desses processos mentais básicos. A utilização de 2 ou mais processos em uma mesma atividade deve ser feita de acordo com a maturidade da criança. Junto com esses processos mentais básicos, os envolvidos devem considerar a criança em seus aspectos físico, social, psicológico e cognitivo, e dessa maneira, juntamente com a atividade, complementar a ação da família e da sociedade. E desde 2020, podemos acrescentar um item nessa lista: o ensino remoto híbrido. Reduzir o ensino da matemática à mera instrução e obtenção de respostas corretas impede que a criança utilize a sua imaginação e a sua criatividade, deixando muitas vezes de fazer as próprias descobertas e tornar o ensino de matemática significativo e agradável. Também não é de hoje que se sabe o quanto a descoberta e a experiência são necessárias para tornar o aprendizado significativo. É na educação infantil que acontecem os primeiros contatos com o mundo das formas, dos números, das medidas. Nesse período, a criança costuma apresentar bastante curiosidade e bastante vontade de realizar as tarefas. Geralmente, as suas conclusões são fantasiosas e equivocadas. Essa característica vai gradualmente diminuindo conforme a criança vai aprendendo sobre matemática e outros campos do conhecimento. Dessa maneira, cabe aos envolvidos com a educação infantil criar experiências que proporcionem a descoberta e a assimilação das ideias matemáticas. Certamente, um dos ofícios mais importantes de nossa sociedade. Crianças de 2 a 7 anos costumam apresentar a percepção visual muito mais forte que a correspondência 1 a 1. Por exemplo, ao comparar 7 lápis pequenos com 7 lápis grandes, é possível que ela acredite que quem tem os 7 lápis grandes tenha mais lápis do que aquele que tem os 7 lápis pequenos. Outra característica predominante em crianças dessa faixa etária é a dificuldade para entender ideias que envolvem tempo. Não por conta do tempo em si, mas sim porque o tempo é apoiado sobre um processo mental básico do qual as crianças ainda não têm domínio, o processo de seriação, porque os acontecimentos ao longo do tempo são uma sucessão ordenada de acontecimentos. Então, a dificuldade para entender o tempo está na dificuldade para entender sequências. Assim como as ideias que envolvem tempo, existem tantas outras que dependem dos processos mentais básicos para serem compreendidas. Isso causa uma falsa impressão de que, após o ensino e o aprendizado
de um certo processo mental básico, pode-se passar para o seguinte, visto que os processos mentais básicos apresentam uma hierarquia entre si. Porém, o ensino e o aprendizado desses processos mentais não se dá de forma linear. Pensando na prática educacional, podemos listar alguns facilitadores para o aprendizado dos processos mentais básicos. Utilizar objetos manipuláveis e, quando possível, o próprio corpo, pois a criança aprende pela sua ação sobre o meio. Os objetos, os nomes, as situações, os fenômenos, os elementos inéditos e desconhecidos para uma criança devem ser apresentados um a um. Um mesmo conceito precisa ser apresentado de várias formas diferentes. Desmistificar que a matemática só existe em um certo horário escolar. Propor atividades cooperativas e colaborativas. Além disso, para desenvolver o senso matemático na educação infantil, o professor precisa ser um bom observador e fazer intervenções quando necessário. E em tempos de pandemia e pós-pandemia, ensinar a matemática na educação infantil se tornou um desafio ainda maior. Mesmo assim, continua sendo obrigação do professor a criação e manutenção de um ambiente que alcance os objetivos pedagógicos, mesmo que esse ambiente educacional seja virtual ou um momento assíncrono. Se quiser saber mais, vou deixar o link do artigo completo aqui na descrição. Aproveite, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima!